Nós vamos hoje, se Deus permitir, terminar as bem-aventuranças. Então, os amados podem abrir, por favor, no livro de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. E essa porção, da palavra de Deus, o Sermão da Montanha tem falado muito comigo nos últimos anos, tem sido uma bênção. E tem me ajudado a olhar uma outra perspectiva do reino, uma perspectiva muito distante ainda, no sentido de que a gente aguarda essa consumação, que Cristo já inaugurou o reino, mas nós aguardamos a plenitude disso. E toda vez que eu leio esses 3 capítulos desse sermão, 5, 6 e 7, é um bálsamo para me mostrar que há muito mais do que isso que a gente vive. Há uma perspectiva muito maior, muito mais abrangente. Que Deus nos conduza fiéis até lá, como Ele tem nos levado. Amados, vocês já ouviram falar em Isabel Vaughan Spruce, sei lá, dificuldades aqui na pronúncia, mas eu creio que esse nome não seja comum para a maioria de nós, no sentido de conhecer essa pessoa, mas ela foi presa no passado na Inglaterra. Ela foi acusada, é uma senhora de mais de 60 anos de idade, que não estava roubando, ela não cometeu nenhum homicídio, ela não cometeu nenhum tipo de violência, o caos, desordem, não tentou dar nenhum golpe de Estado. Era uma senhorinha, que estava, como nas palavras dela, ela diz, eu estava lá simplesmente para orar por mulheres que enfrentam situações e decisões muito difíceis. Orar não é crime, ficar em pé não é crime. O que a Isabel estava fazendo? Ela estava do outro lado da rua, onde tinha uma clínica de aborto na Inglaterra, e ela estava simplesmente orando, paradinha ali. Ela não interpelava ninguém que passava, não impedia ninguém de entrar lá, ela simplesmente orava. Quando ela via alguém entrando, ela clamava ao Senhor por aquela pessoa. E o que me deixa assustado é que ela foi presa, ela foi algemada. E ela foi acusada de violar ordem de proteção em espaço público. E a acusação dela estava equivalendo a crimes de guerra. Esse é um caso do que eu tenho ouvido muito. Não sei se você ouviu, recentemente ouvi um professor cristão que se declarou contra a ideologia de gênero, professando a sua fé de uma forma muito respeitosa, sendo levado algemado de uma escola na Irlanda. Outra mulher que citou Romanos 1, sendo acusada pelo governo da Finlândia. E casos que a gente tem visto. O que está acontecendo? Talvez seja a sua pergunta. Creio que não é o que está acontecendo, mas é o que já ocorre há muito tempo e às vezes a gente não se dá conta. Olhem o texto que diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu quero orar novamente. Senhor, nós estamos aqui diante da sua palavra, onde nós nos curvamos. Pai, tira a venda dos nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Nós estamos tão distantes, Pai, em nossa condição humana. Mas o Senhor se achega a nós e nos faz compreender
a sua palavra. Pai, se revela a nós hoje. Tira a frieza dos nossos corações, tira a indolência, a preguiça e nos ajuda, Pai, a entender aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Eu clamo, Pai, em nome de Cristo. Amém. Queridos, como todas as outras bem-aventuranças que o Senhor Jesus pregou, essa aqui é mais uma que não é fácil de compreender, no sentido, não de que a gente não entenda o que está sendo dito aqui, mas não é fácil, muitas vezes, talvez aceitar ou entender como alguém pode ser feliz, abençoado por ser perseguido. Você já parou para pensar nisso? Olhe lá o versículo 10. Bem-aventurados quem? Os perseguidos por causa da justiça. A gente fala, mas como, Senhor? Alguém pode ser... E a palavra bem-aventurança é ser feliz. É isso. É ser abençoado. Só que não é um tipo de felicidade qualquer. É uma felicidade sublime, não é nada passageiro, como talvez um presente que você tenha ganho e você ficou feliz por algum tempo e depois aquilo já não faz mais diferença na sua vida. A gente está falando de alguma coisa que dá saciedade. E o Senhor está falando que essa pessoa feliz por ser perseguida. Mas calma, vamos entender o que o Senhor quer dizer. Nós temos dificuldades com isso, mas Deus vai nos dar a sua graça hoje. É difícil enxergar, sim, a perseguição como uma bênção. Parece que, se a gente for pensar até de uma forma lógica, a perseguição de alguma forma vai te levar a sofrer. Eu não posso esconder isso de você, dizendo que vai ficar tudo bem ao você ser perseguido. Você vai sofrer. Isso é uma realidade que vem com a perseguição. E nós devemos tomar alguns cuidados, meus amados, porque quando nós estamos falando do sofrimento gerado por perseguição, a gente não está falando de sofrimentos gerados porque nós somos insensatos, tolos, ou porque nós estamos escolhendo coisas pecaminosas durante a nossa vida e estamos colhendo as consequências disso. Não fala de pessoas que elas estão sendo perseguidas porque elas possuem algum tipo de zelo exagerado, que leva a algum tipo de legalismo, nem diz respeito a um tipo de perseguição por você defender alguma causa. Não, eu estou engajado numa causa política, talvez você vá sofrer por causa disso, mas não é isso que o nosso texto está dizendo. Eu creio sim, meus amados, que como crentes nós devemos estar envolvidos em todas as esferas da humanidade. Nós deveríamos estar na universidade, nós deveríamos estar na política, nós deveríamos estar em todos os locais sendo sal da terra e luz do mundo. Mas o que o Senhor está falando aqui é um tipo de perseguição específica. Não podemos confundir ativismo e o que tem visto com crentes é ativismo político, e nós podemos, queridos, até certo ponto onde o Senhor nos ordena, nós participarmos sim, tá bom? Mas não é isso que o Senhor está falando, não podemos confundir. Qual é, então, a motivação aqui que o texto está abordando? Ele fala, perseguidos por causa da justiça. Ele é bem claro. Queridos, que justiça ele está falando aqui? Ele está falando da justiça do Senhor Jesus. Aquele que é perseguido por causa da justiça, ele está se assemelhando ao próprio Cristo. E ele faz isso quando ele vive uma vida piedosa, ou seja, ele anda com Deus. Ele vive uma vida santa, onde ele faz as escolhas que Deus faz. Queridos, o crente salvo em Jesus, ele é sim justificado diante de Deus por meio da morte substitutiva de Cristo, e com isso vem uma consequência. Ele passa a ser um justo diante de Deus, recebendo então o quê? Uma nova natureza, com novas disposições para corresponder a essa justiça de Deus. Assim,
é que uma pessoa pode ter uma conduta justa, uma conduta piedosa, uma conduta santa. Então Jesus, inclusive, ele qualifica o que é esta perseguição, que é uma consequência de um viver santo e piedoso ao andar com Deus diante dos homens. E essa é a única bem-aventurança que o Senhor Jesus ele explana ela. Se você reparar, cada uma das bem-aventuranças, ela tem um versinho e ela tem a sua recompensa no outro versinho, né? Por exemplo, bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E assim ele vai seguindo até aqui o versículo 10. E quando chega nessa bem-aventurança, ele vai e fala no versículo 11, complementando justamente essa parte da bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. O próprio Cristo, ele avisou seus discípulos que se eles perseguiriam também a mim, assim eles também perseguirão vocês. Por que Jesus estava avisando isso? Por que Jesus está ensinando isso aqui? Porque essa, queridos, não é uma opção dentro do cristianismo, é uma realidade. Eu não posso vender para você um cristianismo onde não tenha sofrimento. Tem a glória sim, futura, que nós esperamos. Tem todas as bênçãos que Deus dá no seu Filho, mas existe sim o sofrimento, e ele é real. A perseguição que essa oitava e última bem-aventurança se refere, ela ocorre, queridos, justamente quando nós sofremos por ser fiéis. Aqui a gente novamente não estamos falando de pecados, imprudência ou qualquer fanatismo. O cristão sofre simplesmente por ser um seguidor e um discípulo de Cristo. Paulo, elogiando, encorajando e exortando Timóteo, lá na sua epístola para esse jovem pastor, em 2 Timóteo 3:12, ele diz: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, adivinha, serão perseguidos. Mas que consolo é esse? Queridos, é porque a visão deles sobre isso é muito diferente da nossa e a gente precisa aprender a ter essa visão. Porque vocês prestaram atenção nas leituras que foram feitas, tanto em 1 Pedro 4, quanto em Romanos 8. O sofrer por Cristo é um privilégio, no final das contas. É muito mais. A gente vive numa cultura onde o comodismo parece que é tudo que importa para as pessoas. Eu preciso ter a minha casa própria a todo custo. Eu preciso ter o meu carro do ano a todo custo. Aí faço das tripas coração, né? Criançada que se vire lá, vamos todo mundo ganhar dinheiro, porque a gente precisa de qualquer jeito ter, para quê? Para que a gente tenha conforto. O cristianismo não está chamando você a uma vida confortável, ele está chamando você a uma vida piedosa. Se você tiver conforto nesse interim, Deus te der meios, como diz o texto bíblico, ajude então outros. Mas é muito mais do que essa vida que a gente tem século 21, onde a gente precisa de coisas. E a pergunta, fica: por que alguém é perseguido por ser fiel a Deus? Por que alguém é perseguido por viver de uma forma justa e santa e piedosa? Vamos combinar, queridos, que uma sociedade cristã é maravilhosa. Historicamente, as sociedades que a gente tem, onde tiveram reformas, avivamentos, como a gente teve, Europa, Estados Unidos, o próprio Austrália, que foi fundado também por cristãos, são países onde todo mundo quer morar lá. Eu não conheço uma pessoa que fala assim: cara, meu sonho é morar naquela ditadura comunista, que matou 50 milhões de pessoas durante o seu período de ditadura.
É o meu sonho viver lá. Ninguém fala isso. Esses países a gente olha e a gente tem uma certa inveja, a gente gostaria que o nosso tivesse até mais isso. Então por quê? Se faz tão bem para a sociedade no final das contas. Sim, tem uma razão. Queridos, essa bem-aventurança, e Jesus termina com ela, né? Poxa, assim, eu podia terminar de uma forma mais tranquila, né? Dando pra gente um alento. Mas o Senhor termina com perseguição. Queridos, ela é um resultado das sete bem-aventuranças anteriores. Quando esse caráter que o Senhor Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos, ela é colocada em prática, ele evidencia quem é o cidadão do reino dos céus. É isso que ele faz. E isso causa incômodo. A santidade de Deus, a justiça de Deus, ela nada mais, nada menos do que ela confronta todo o pecado. Os justos, eles não são perseguidos por serem bons. A perseguição vem por causa da justiça, por causa do próprio Cristo. O Senhor Jesus, ele não foi crucificado porque ele curou no sábado. Ele não foi crucificado porque ele fazia muitos milagres e sinais. Você se engana se você pensa isso. O Senhor Jesus, ele era justo, santo, em todo o tempo enquanto ele esteve encarnado nesse mundo, e a sua justiça fazia com que aquelas pessoas ao redor dele se sentissem condenadas. Elas sentiam que sua retidão era simplesmente mesquinha, era falida comparado com quem o Senhor Jesus evidenciava. E isso, para o homem não caído, o homem não regenerado, que é inimigo de Deus, ele responde com ódio, ele responde com aversão, ele responde com perseguição. É isso que acontece. Diante de Cristo, nós só conseguimos enxergar uma coisa, meus amados: quão inadequado nós somos. Essa é a nossa condição. Não tem nada para você evidenciar. Quer ver? Vai comigo, por gentileza, João capítulo 3. Olha só o que o Senhor Jesus, conversando com o mestre da lei, Nicodemos, lembram? Nicodemos, essa é uma das conversas mais lindas. Tive a oportunidade de ler com um aconselhado meu essa semana. Falei, vamos lá para João 3. É isso que você precisa. Abre lá comigo. Olha o que o Senhor Jesus falou para esse homem. Abram no versículo 19, João 3,19. Jesus aqui está falando da obra de Deus em salvar a humanidade. Aquele homem Nicodemos, muito entendido da lei, muito entendido, precisava nascer de novo. E olha o que Jesus fala para ele lá no versículo 19. Ele disse assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta o quê? Detesta a luz. E não se aproxima da luz. Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Queridos, entenda, não se surpreenda, como dei o texto de Pedro que foi lido, quando surgir o fogo estranho no meio de vós. Ele está falando da perseguição. Porque ninguém gosta que as suas obras más sejam reveladas. Isso traz vergonha, traz ódio. Já aqueles que são os filhos da luz, eles amam isso, porque elas são feitas em Deus. Então não tem problemas com isso. E no final das contas é a justiça de Cristo que é revelada, é a melhor coisa. Que Deus expanda a sua luz nas nossas vidas. Queridos, o cristianismo autêntico sempre vai ser perseguido. Sempre aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos de alguma forma.
Por que você acha que há tantas religiões no mundo? Pense aí, quantas você conhece? Já deu uma pensada aí, umas 5 pelo menos? Pode ver que muitas delas podem conviver pacificamente, você já reparou nisso? Elas podem até se tolerar, fazer coisas juntas. Vamos fazer um ecumênico aqui, um grupo ecumênico, né? Vamos fazer um junta-panela aqui, né? Todo mundo aqui com as nossas doutrinas, cada um traz um pouquinho. E não tem problema, nós não. Essas religiões, elas se baseiam em uma moral humanista. E elas buscam justificação por meio do quê? De obras humanas, e não por causa da justiça de Deus. Quando eu busco a justificação na justiça de Deus, sabe o que eu estou assumindo? A minha primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, aqueles que reconhecem que são falidos. Senhor, eu preciso do Senhor, eu não consigo. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Não tem nenhuma justificativa para te trazer aqui. Esse sou eu. Ponto. E mais nada. Já o cristianismo bíblico, ele se apoia na santa palavra de Deus, que revela a justiça de Deus e mostra quem eu sou, mostra quem Deus é, mostra que eu preciso de um redentor. O mundo sempre vai odiar o cristianismo autêntico. E por isso os cristãos são tão perseguidos. E eu vou dizer para vocês, o século XX com certeza foi o mais sangrento. Talvez a gente vá superar nesse, eu não sei. Mas o século XX foi o mais sangrento para os cristãos. Nunca houve tanta morte de cristãos como no século XX. Nunca houve, queridos, tanta morte assim. Às vezes a gente pensa no Coliseu, em Roma, realmente houveram muitas mortes. Mas como o século XX, nunca... Eu não vou trazer os números para vocês, mas são números gigantescos. E em todas as épocas, em todos os lugares e em todas as culturas, os cristãos foram e são perseguidos, sem exceção. O mundo até tolera, sabia? Um cristianismo nominal. Sabe aquele cristianismo nominal? Tipo, não sou praticante. Sabe aquela coisa? Mas ele reage com ódio quando ele vê um cristão realmente sendo santo. Como aquela senhora que simplesmente teve coragem de ficar do outro lado da rua para orar por pessoas que estavam indo lá cometer um assassinato de um ser totalmente indefeso, um bebê. Por que isso incomoda tanto as pessoas? Porque isso evidencia a podridão humana. Imagine que aquela mulher, ela estava ali não porque ela queria que aquelas pessoas se sentissem mal, ela queria clamar por elas. Mas ao ver aquilo, aquelas pessoas sabiam do que elas estavam fazendo. Aquilo alfinetava, acho que é uma palavra muito fraca, mas aquilo acusava a consciência delas. Mostrava que há sim uma justiça no mundo. Queridos, a santidade do crente funciona como uma luz, vai revelar o pecado. E o que acaba acusando essa consciência dos homens, e o orgulho humano, que é contrário ao Senhor, vai reagir com perseguição. Os puritanos, eu gosto muito dos puritanos, eles diziam assim, eles gostavam de afirmar que a justiça que nos salva é a justiça de Cristo imputada. E a justiça que nos identifica é a justiça de Cristo vivida em nós. É assim que nós nos identificamos como crentes. Não é você escrevendo aqui na sua camiseta, usando uma faixa 100% Jesus, Não. É a sua conduta. É como você vive, transparecendo essa santidade de Deus. O simples fato de um cristão ser o que deve ser, um imitador de Cristo. Essa é a palavra cristão, né? Imitador de Cristo. Um seguidor fiel acaba por condenar de forma indireta. Isso mostra a infelicidade dos homens, reduzindo-os à sua insignificância. Não importa se você deu um conselho bíblico, talvez você nem tenha citado o trecho. Não importa se você exortou em amor, não importa se você se negou a fazer algo que era errado, um agir piedoso,
Aquelas pessoas que estão fazendo erradas, não cristãos, vão te odiar por causa disso. Essa semana também conversei com um jovem que falou: Léo, eu estou passando dificuldades no meu trabalho. Eu chego lá, os homens querem falar de coisas maliciosas, coisas impróprias. Eu falo para eles que eu não vou. Não falo mais nada, eu só vou falar que aquilo não é certo. Eles me odeiam. Eu falei: seja bem-vindo ao que é ser sal da terra e luz do mundo. Mas eu falei: persevera, porque a recompensa é muito maior do que isso aqui. E o testemunho que você está dando, você não sabe o impacto que você vai trazer. Você está sofrendo uma perseguição, sim. Está sofrendo uma perseguição, eu vou orar por você. Mas resista firme, você está sendo um imitador de Cristo. E isso não tem que te trazer tristeza. Apesar de ter o seu aspecto doloroso, a gente não quer sofrer, né? Nem é chamado para sofrer de graça, tá, pessoal? Mas a gente tem que exultar, porque no final das contas eu estou evidenciando quem é Cristo. Meus amados, talvez nós tenhamos pessoas aqui que não são cristãs. Talvez nunca foram talvez perseguidas, vivem um tipo de cristianismo sim nominal. Gostam da moral cristã. Mas talvez elas não tenham sido salvas dos seus pecados, não foram redimidas por essa graça de Deus. Entenda uma coisa, Deus é santo. Ele odeia as suas obras más, Ele odeia as minhas obras más. Ele nunca compactou com nenhuma delas. Pelo contrário, elas tiveram que ser todas castigadas em Jesus Cristo na cruz. Esse foi o preço delas. E a gente jamais vai poder ser justo diante de Deus por qualquer mérito humano. Deus vai julgar e condenar toda impiedade. Mas eu quero dizer para você que não é um cristão, que há um aspecto na beleza que anda juntinho com a justiça e com a santidade de Deus. Sabe o que é? É o amor. Deus deseja que os homens, sim, se tornem justos por meio de Cristo. Então, foi para isso mesmo que o próprio Cristo, Jesus Cristo, o justo, deu a sua vida na cruz para que pecadores pudessem então ser redimidos e possam ser redimidos dos seus pecados, se tornando esses justos diante de Deus que o Senhor está falando aqui. Essa, meus amados, é a obra do amor de Deus, que jamais, entenda isso, jamais amor de Deus vai estar desligado da santidade e da sua justiça. Deus não deixa de ser nenhum pingo de justo e santo porque Ele ama o pecador, mas porque os pecados dele foram cravados todos em Jesus Cristo. Se você não é salvo, essa obra não alcançou a sua vida, clame ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Meus amados, há muitas formas de perseguição, fazendo um parênteses rapidamente, porque o Senhor cita várias formas aqui, né? A gente pode enfrentar perseguição física, que talvez seja uma das mais difíceis. A igreja sofre muito quando vem uma perseguição física, mas a perseguição verbal, moral, cultural também, ela é muito triste, ela é muito penosa. Às vezes a perseguição econômica também, institucional, vindo do próprio poder da espada do governo. E o Senhor, então, Jesus, Ele destaca a hostilidade nas palavras. Ele fala, né? Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem. A perseguição relacionada à reputação e à moral, com mentiras e difamação, Ele fala, e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Então, isso acontece. Citando um exemplo para vocês, lembra que o Senhor Jesus falou, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Antes de nós, muitos foram perseguidos já, queridos. O Império Romano era o regime que dominava sobre esses primeiros leitores aqui. Quando o Senhor Jesus pregou esse Sermão do Monte, lá pertinho do Mar da Galileia, eles estavam sob jugo do Império Romano. Então, os nossos primeiros leitores desse Evangelho, eles viram perseguições
extremas acontecendo, crucificações, coisas horríveis. O próprio Coliseu era um local onde os cristãos piedosos eram colocados para serem então assassinados por feras e gladiadores, simplesmente porque eles eram seguidores de Cristo. Só por isso. Eles mataram alguém, roubaram, não pagavam seus impostos? Não. Eles eram seguidores do Senhor Jesus. Não haviam cometido crime algum. Era uma perseguição institucionalizada, como a gente tem visto já em vários países no mundo. E mentiras também sobre eles eram espalhadas. Por exemplo, eles diziam que os cristãos tinham o seu próprio rei e estavam causando sedição e tumulto. E ainda eles não adoravam o imperador. Sim, o nosso rei é o Senhor Jesus, mas nós somos chamados a respeitar toda e qualquer autoridade humana. Mas eles sabiam disso, mas eles gostavam de torcer a verdade. Calúnias maldosas também eram proferidas, dizendo que os cristãos declaradamente cometiam pecado de incesto. Sabe por quê? Porque os casados se chamavam de irmão. Ô minha irmã, ela era casada. Falei, como assim? Isso é incesto? Eles sabiam que não era. Era o trato, a irmandade em Cristo. Mas é o que o Senhor Jesus falou aqui. Quando mentirem, disserem todo mal contra vocês. Também eles acusavam os cristãos de canibalismo. Sabiam dessa? Porque na ceia eles comiam o corpo e bebiam do sangue de Cristo. E nós nem cremos que Jesus é transubstanciado na ceia, pessoal. Imagine só uma coisa dessa. Mas é isso que o Senhor falou. As mentiras, as calúnias sendo colocadas para atacar, ferir, para incomodar. E, queridos, eu só citei Império Romano. A gente podia ir longe, podia ir muito longe. Como eu falei para vocês, o século XX foi o mais sangrento na história do cristianismo. Números elevadíssimos de mortes, sobretudo em países comunistas e islâmicos. Muito, muito forte. Em toda a história, queridos, do povo de Deus, esses justos, por meio de Cristo, foram perseguidos. E orem pelos seus irmãos que sofrem perseguição. No meio de nós, aqueles que estão sofrendo. Nesse momento, cristãos estão pagando o preço de seguir, de ser um imitador de Cristo. Sabe quem foi o primeiro justo a ser perseguido na Bíblia? Vocês sabem, crianças? Vocês sabem? Foi Abel. Abel. Vocês lembram a história de Caim e Abel lá em Gênesis 4? Quando eu era criança, eu me perguntava por que Caim assassinou o seu irmão. Talvez alguém não conheça a história, rapidamente vou resumi-la, depois leia Gênesis 4. O Senhor pediu para que os irmãos levassem uma oferta. Caim levou das primícias, sacrificou um cordeiro, e Abel, levou das primícias, e Caim levou de um fruto da terra. Ali o que a gente entende no texto, que eu entendo, é que Abel levou daquilo que ele tinha de melhor e provavelmente ele atendeu aquilo que o Senhor tinha pedido para ele levar. Ele obedeceu. Já Caim fez o que ele queria fazer. Mas o que é surpreendente nessa história não é essa parte. Nós falhamos muito, nós desobedecemos demais. O que me deixava, quando eu era criança, abismado nessa história, eu falei, mas por que o Abel teve que morrer? Porque o Caim ficou com uma inveja dele. Chamou ele até um campo, e lá nesse campo, de forma fria, covarde, assassinou o seu irmão, que não tinha feito nada. Abel tirou um sarrinho dele, Abel ficou zombando dele, não aconteceu nada. Abel apenas agiu da maneira que o Senhor tinha pedido. Ele obedeceu. Enquanto que Caim fez aquilo que ele queria fazer. E eu me perguntava, por que isso aconteceu com Abel? O que ele tinha a ver com isso? Primeiro, quem pediu o sacrifício foi o Senhor. Ele que fosse lá acertar as contas com o Senhor. Mas olha só, não precisam abrir lá, mas se quiser pode abrir. 1 João 3:12. 1 João 3:12 diz assim, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Texto respondeu minha pergunta da infância aqui. Porque Caim praticava o mal e o seu irmão praticava a justiça.
Esse foi o primeiro justo a sofrer, por ser fiel. Isso acontece. E meus amados, Caim não podia descontar isso em Deus, mas ele podia descontar num seguidor de Deus. E é isso muitas vezes que acontece. Então, quando você pregar o evangelho, meu amado, continue, tá? Mas eles vão odiá-lo. Aqueles que vão ser salvos, mas aqueles que vão odiá-lo, porque você está apresentando um caminho de excelência que ele não quer. O evangelho verdadeiro chama assim quem? Pecadores, mortos em seus delitos e pecados, condenados ao inferno a se arrepender e confessar a Jesus. Simplesmente. Eles precisam ouvir. Continue. Imagine só um servidor público fazendo o seu trabalho com dedicação e empenho para a glória de Deus. Assim como Daniel fazia quando estava lá no governo da Babilônia. Com certeza, o ódio vai ser dirigido a você assim como foi a ele. Porque pessoas querem muitas vezes enrolar, roubar tempo do seu trabalho e não querem ninguém fazendo nada direito. Porque se alguém fazer direito, vai expor tudo que é feito de errado ali. Então é melhor todo mundo ficar no mesmo barco, né? Essa é a linha de pensamento muito triste. Mas você, crente, servidor público, faça o seu melhor para a glória de Deus. Imagine crianças, vocês sendo alunos, que respeitam seus professores na escola, agindo de uma forma cristã. Imagine que bênção. Isso irá atrair ira, de certa forma, principalmente dos alunos que estão desrespeitosos, mas continue assim, dando um testemunho de como é ser um crente dentro de uma escola. Imagine só uma mulher que se submete ao seu marido segundo as Escrituras, com alegria no Senhor. As feministas ficam enlouquecidas. Continue, minhas irmãs. Isso traz bênção. Imagine só homens, quando surge aquela roda de escarnecedores falando um monte de malícias, e você reprova essas obras infrutíferas das trevas, mostrando que você é fiel ao Senhor e é fiel à aliança do seu casamento. Vão te odiar. Talvez vão dizer até que você não é homem, mas continue, porque o mundo precisa que a luz seja manifestada. O mundo precisa ver a luz. Imagine só, jovens, quando você rejeitar ficar com uma moça ou com um rapaz, cometendo fornicação ou lascívia. Assim como José fez lá no Egito, quando ninguém estava olhando, mas ele simplesmente não podia pecar contra Deus. Vão te ofender, vão mentir. Talvez como José, foi até lançado na prisão, não fez nada. Pelo contrário, ele agiu certo. Ser crente tem dessas. Tem o sofrimento, tem a perseguição. Thomas Watson disse, uma vida pura irrita homens perversos. Thomas Watson, puritano. Outro puritano, hoje é o dia dos puritanos. O mundo se opõe à verdadeira piedade porque ela testemunha contra o pecado. O mundo se opõe à verdadeira piedade porque ela testemunha contra o pecado. João Calvino, reformador, a integridade dos santos é como uma acusação para os ímpios. Puxa, Léo, tá difícil, porque eu não quero sofrer. Então venha comigo para a gente ver a recompensa. Venha comigo. Eu também não quero que você sofra nem que eu sofra, mas é uma coisa que existe no cristianismo. Agora, isso não se limita aqui, queridos. Como eu falei, esse sermão é muito além dessa vida. É muito além disso aqui. Olhem lá no versículo 10, vamos ler de novo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. E lá no versículo 12, o Senhor Jesus também explana. Aí ele fala assim, mas Senhor, olha que a primeira palavra lá. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É interessante, mais uma coisa dessa bem-aventurança,
é que ela repete, é a única bem-aventurança que repete uma mesma recompensa de outra bem-aventurança. Ela repete lá da primeira. Lembra? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então o Senhor Jesus começa com o reino e termina suas bem-aventuranças com o reino. É muito lindo isso. Queridos, isso é muito belo. O reino dos céus, ele não só pertence àqueles que reconhecem que eles são falidos diante de Deus, que eles precisam de Deus, como na primeira bem-aventurança, mas ele também pertence àqueles que são fiéis, e fiéis a tal ponto até serem perseguidos por evidenciar tamanha justiça de Cristo em suas vidas. Essa é algo muito maior do que você pode experimentar nesse mundo. Por isso o Senhor Jesus está te chamando a se alegrar. Não é porque você vai sofrer, mas é porque a recompensa que te espera é sublime. É muito maior do que essa vida. Muito maior do que qualquer império que a gente possa tentar conquistar aqui nesse mundo. Não desanime, meus amados, quando a perseguição vier. E como eu falei, ela pode vir de diversas formas. Pode vir dentro da sua casa, às vezes. Com aquele seu parente que não conhece o Senhor Jesus e ele odeia ver a sua conduta santa. Pode ser no seu trabalho. Pode ser do governo. Pode ser física, como aconteceu com muitos irmãos. Tem acontecido com muitos irmãos nossos na Nigéria, por exemplo. Onde é o país que já morreu mais cristãos, se eu não me engano, nesse século XXI, na Nigéria. Em um curto período de tempo. Os números são assustadores. Olha o site Portas Abertas depois, para você confirmar. São números assustadores. Então não desanime, porque Jesus te chama a se alegrar e exultar. Ainda que esse texto, de forma nenhuma, está nos chamando a buscar perseguição, né? Não está falando assim, busquem a perseguição. Mas se alegrar porque eu estou me parecendo com Cristo. Eu estou cumprindo o meu papel de ser como Cristo, de mostrar a sua glória nesse mundo como um discípulo do Senhor Jesus. A perseguição mostra, sim, perseguição por causa da justiça, né? Mostra que nós estamos andando na contramão dessa cultura podre do mundo. E mostra que não só isso, mas que nós estamos em direção ao reino dos céus. Então, alegre-se, exulte. Sabe por que Paulo e Silas cantavam na prisão, quando eles foram aprisionados ali injustamente, foram espancados, maltratados? Eles não tinham nenhum distúrbio mental. Eles também não estavam fingindo algum tipo de alegria só para encorajar os seus companheiros. Isso não estava acontecendo ali. Eles se alegraram porque eles sabiam que eles estavam cumprindo o seu papel como cristãos, como imitadores de Deus. Eles estavam sendo sal da terra. Eles estavam sendo luz do mundo. Estavam seguindo o próprio Senhor Jesus. E no fim das contas, aquele sofrimento presente, como Paulo fala, ele não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada, porque deles é o reino dos céus. Você está entendendo que é muito maior? John Bradford e Thomas Hawkes foram condenados, os dois homens, à fogueira em 1555. Já tem quase 500 anos que isso aconteceu. 1555. E eles foram condenados no mesmo ano em lugares diferentes da Inglaterra, um ao sul e um mais ao norte. John Bradford, quando estava indo para a fogueira, conduzido por seu carrasco, com muita serenidade disse aos discípulos do Senhor que tivessem ânimo. Isso é coisa para se falar antes de morrer? Para um cristão é. Pior que é. Thomas Hawkes, enquanto ardia nas chamas, ele levantou as mãos em sinal de que os sofrimentos de Cristo são suportáveis. Meus amados, os cristãos perseguidos, sim, eles participam dos sofrimentos de Cristo. Eles participam. E ao pregar esse texto, eu sempre ia para 1 Pedro 4,3. Obrigado por terem lido hoje. Foi muito bom.
Quem escreveu a epístola de 1 Pedro? Fácil essa, né? Que é o nome do próprio apóstolo Pedro. O que vocês acham que estava sentado nesse sermão do monte aos pés do Senhor, ouvindo essas bem-aventuranças? Pedro. E quando ele chega lá, ele fala assim: alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês alegrem exultando. Eles estavam olhando para algo que às vezes a gente não está vendo. Às vezes a gente está olhando para esse mundo, a gente está olhando para o que a gente vai ganhar aqui. Algo muito maior. Vou falar do Richard Wurmbrand. Ele é um romeno, tá? Então nem sei a pronúncia dele, alguma coisa assim. Depois me manda um zap que eu te mando o nome e a história. Mas o Richard era um pastor na Romênia, durante o regime comunista na Cortina de Ferro. E esse homem, ele se recusava a parar de pregar o evangelho, mesmo quando o governo exigia silêncio e submissão total ao Estado. Não podia ter o evangelho. E ele se recusava, né? E por causa disso ele foi preso diversas vezes. Esse homem, queridos, passou cerca de 14 anos na prisão. Muitos deles, inclusive, em torturas, espancamentos, solitária, privado do contato humano. Mesmo assim, esse homem continuava a pregar. Às vezes, diz que ele sussurrava os seus sermões para os outros prisioneiros pela parede, para que eles pudessem ouvir o evangelho. Ele relata que em certos momentos experimentava uma alegria profunda em meio à dor, algo que ele associava diretamente às palavras de Jesus em Mateus 5:10, ao chamado de participar dos sofrimentos de Cristo em 1 Pedro 4. Um dos pontos mais interessantes desse homem é que depois que ele foi libertado, ele não pregava vingança, mas ele pregava amor aos inimigos. Ele dizia que o cristão não deve odiar o perseguidor, mas enxergá-lo como alguém que ainda não conhece a verdade. Queridos, mesmo que haja perseguição, o mundo precisa do testemunho de homens e mulheres piedosos. São os pobres de espírito que reconhecem sua dependência de Deus. São esses os que choram por seus pecados e pelo sofrimento. São esses homens e mulheres piedosos que são mansos a ponto de serem controlados pelo Senhor e não mais pelos seus desejos. São esses que almejam a justiça de Deus como alguém sedento e faminto. São esses que são misericordiosos como o Senhor Jesus foi. São esses que são puros de coração, que têm um cuidado lá com o cerne das suas vidas. São esses que são os pacificadores a ponto de levar homens a se reconciliarem com Deus. Esse é o caráter do cidadão do reino. Você tem evidenciado, você se diz crente, você tem evidenciado esse caráter, você tem sido um cristão, sal da terra e luz do mundo. É interessante que depois aqui das bem-aventuranças, Jesus começa falando justamente isso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós temos, e queridos, não há um jeito melhor de nós mostrarmos Cristo exacerbando esse caráter. Você não precisa andar com nenhuma faixa, ter um carro todo estilizado, com o nome de Jesus, com letreiros. Você precisa ser um crente fiel, ser um crente piedoso. E, meu amado, você é abençoado pelo Senhor quando é perseguido. A recompensa vem dele, é muito maior. Você é abençoado pelo Senhor quando é perseguido por causa da justiça. E o reino dos céus aguarda esses fiéis. E no final das contas, a recompensa virá por aquele que sofreu a maior perseguição de todas, o próprio Senhor Jesus. E eu espero um dia com vocês ver Deus face a face, estar em sua presença, herdando o reino dos céus e ouvindo: servo bom e fiel. Entre em gozo do teu Senhor. Não tem palavra melhor. Não é o império, não é o conforto, não são as conquistas, é a fidelidade, é o caráter.
É isso que o Evangelho está interessado na sua vida. Amém? Deus abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai querido, por nós podermos olhar a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é perfeita, que mesmo em meio a algo tão difícil como a perseguição e o sofrimento que ela traz, nós podemos nos regozijar, porque estamos sendo fiéis, estamos seguindo o Senhor, estamos mirando algo muito maior do que esse mundo caído, que clama por redenção. Nós estamos evidenciando o próprio Senhor Jesus. Pai, nos ajuda a estar firmes diante de toda e qualquer perseguição que vier. O Senhor sabe de todas as coisas. E o mundo parece que tem estado cada vez mais hostil diante do Senhor. E os teus filhos têm sofrido, têm sido perseguidos. E o nosso consolo, o nosso conforto, a nossa esperança é receber do próprio Senhor a recompensa. Louvado seja. Em nome de Cristo, amém.